Queridos camaradas e caros amigos, eu não vou tomar-vos muito tempo, sei que isto para muitos é hora de almoço e à tarde há que voltar ao trabalho. Quero ainda assim começar por saudar aqui o nosso camarada Quinzé e o seu restaurante central, todo o pessoal aqui da casa que nos acolheu com este... que nos serviu este cozido primoroso, acho que estarão de acordo com isto. Uma saudação a todos os que aqui estão, e são vários, que diariamente dão o melhor de si no concelho, nas freguesias, aqui também em Bencatel, pelo desenvolvimento local, em prol do desenvolvimento das populações, muitas vezes tendo de fazer frente a tantas adversidades que também conhecemos, mas que não desistem e marcam também na intervenção no plano local a diferença que a CDU faz com a sua intervenção. Quero agradecer este gesto dos trabalhadores das pedreiras, que foste um pouco modesta, a camarada referiu-se a dezenas, mas na verdade acho que estão aqui centenas de apoios, e permitam-me assinalar aquela que foi a contribuição decisiva que o PCP, que a CDU deu, para consagrar aquela que é uma reivindicação e uma luta de há muitos anos dos trabalhadores das pedreiras, da extração e transformação da pedra, que era poder ver aplicado a eles o mesmo regime de reforma antecipada que se aplicava aos mineiros, tendo em conta a penosidade do seu trabalho. E a verdade é que a luta destes trabalhadores, aliada à intervenção do PCP e da CDU, conseguiu transformar em realidade aquilo que era uma luta de há muitos anos. Indo até contra aquilo que muitas vezes são aquilo que se passa noutros países e o que são as recomendações que nos chegam da União Europeia, que continuam a dizer, recomendações que têm lá por baixo os votos favoráveis de PS, PSD e CDS, que não se devem criar novos regimes de acesso à reforma antecipada. Recomendações que o que dizem é que deve aumentar a idade da reforma, que devem aumentar as carreiras, a duração das carreiras contributivas. A verdade é que conseguimos nestes anos, ao arrepio dessas recomendações, fruto da luta e desta intervenção decisiva do PCP e da CDU, garantir condições de justiça a quem há muito lutava por essa justiça, garantir condições de acesso à reforma a quem tem anos, demasiados anos, de um trabalho particularmente penoso. Foi possível aqui, foi possível num conjunto de outras coisas, o que nos mostra qual é o caminho. A continuação da luta, o reforço da luta e o reforço da força da intervenção da CDU. Permitam-me que aqui vos deixe algumas palavras sobre o desenvolvimento do chamado interior. Nestas alturas é comum nós ouvirmos sempre muitos discursos sobre o interior, muita gente a carpir mágoas e a chorar lágrimas de crocodilo pelo interior, esquecendo alguns dos que o fazem, que foram e são responsáveis pelas políticas que deixaram o interior ao abandono, que promoveram a desertificação e o despovoamento de amplas zonas do nosso país. Também aqui, nesta região, sentimos os efeitos dessa desertificação e desse despovoamento, que não caíram do céu, resultam de anos acumulados de desinvestimento, de políticas que não canalizaram para aqui os recursos que são necessários ao aproveitamento pleno das potencialidades da região, com isso criando emprego, com isso criando riqueza, com isso criando condições de desenvolvimento e de distribuição de uma forma justa da riqueza criada. E muito disto passa também por aquilo que se decide no Parlamento Europeu. Às vezes há quem olhe para estas eleições como algo distante da realidade que nos diz respeito, aqui distante da nossa vida de todos os dias. Nesta região, asseguro-vos, as populações confrontam-se diariamente com consequências de políticas que são discutidas e decididas ao nível do Parlamento Europeu. Olhemos para a questão da aplicação dos fundos comunitários e, por exemplo, da aplicação dos fundos comunitários na ferrovia. E o que foi a ligação Sines-Caia projetada, que esqueceu aqui a região dos Mármores e que se esqueceu de prever aqui não apenas uma estação de passageiros, mas também um cais de embarque de carga que era essencial para servir as populações e para dinamizar o desenvolvimento aqui da região. Pela nossa parte, quero assegurar-vos que
pela nossa parte, não esquecemos esta necessidade e este que continua a ser para nós um objetivo de luta, que seja construída esta estação e este cais de embarque para mercadorias. Tivemos a intervenção no Parlamento Europeu na discussão dos regulamentos dos fundos da União Europeia, nomeadamente do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Fundo de Coesão, para que a ferrovia pudesse ter outro acolhimento nesses regulamentos. A verdade é que eles são feitos muitas vezes em função do que são as necessidades de países como a Alemanha ou como a França, que pensam nas ligações ferroviárias transnacionais. Ora, a nós o que faz falta fundamentalmente são ligações ferroviárias locais, regionais, nacionais, porque se outros têm o seu problema resolvido a este respeito, países como Portugal ainda não têm. E é preciso orientar os fundos da União Europeia não apenas para o que são as necessidades de países como a França ou como a Alemanha, mas também para o que são as necessidades de países como Portugal. E essa era a função que esperaríamos de deputados do nosso país lá no Parlamento Europeu. Foi isso que fizemos, que fizeram os eleitos da CDU ao longo destes anos. Mas deixem-me dizer-vos que na hora da verdade, quando foi preciso aprovar algumas destas propostas de alteração aos regulamentos que permitiriam ter melhor em conta as necessidades do nosso país, por exemplo, ao nível da mobilidade, ao nível da ferrovia local, regional e nacional, os votos de PSD, de CDS e também do PS estiveram também aqui juntos, mas a prejudicar a possibilidade dessas emendas serem aprovadas e, assim, a prejudicar a possibilidade do país utilizar os fundos da União Europeia, FEDER e Fundo de Coesão, mais de acordo com aquilo que são as suas necessidades. Fala-se muito agora aí na possibilidade de voltarmos a ter cortes nos fundos para Portugal, nos fundos de coesão. O que está previsto na proposta da Comissão Europeia é um corte de 7%. Não é propriamente novidade. Podemos dizer que há décadas que Portugal anda a levar cortes nos sucessivos orçamentos que lá têm sido aprovados. O atual orçamento vai até 2020, levou um corte de 10%. O anterior, que ia até 2013, tinha levado um corte de 14%. Há décadas que a União Europeia anda a cortar as verbas da coesão para países como Portugal. Mas também há décadas que há 3 partidos que, na hora da verdade, se juntam no Parlamento Europeu para aprovar os orçamentos que têm determinado esses cortes. PS, PSD e CDS aprovaram o orçamento que determinou os cortes atuais e aprovaram os orçamentos anteriores que determinaram esses cortes. E agora estão todos preocupados e até a fazer acusações uns aos outros. Quem é que geriu pior os fundos comunitários? Será das poucas coisas em que todos têm razão. Têm razão uns quando dizem que os outros geriram mal, têm razão os outros quando dizem que os outros geriram mal. Mas há uma coisa que ainda não disseram. Já lhes fizemos esse desafio. Está previsto um corte nas verbas da coesão para Portugal de 7%. Mas este orçamento ainda vai ter que ser aprovado no Parlamento Europeu. Que assumam o compromisso do que tencionam fazer perante um orçamento que representa um corte nas verbas para Portugal. Quanto à CDU, esse compromisso foi assumido. Clarificámos a nossa posição. Nenhum orçamento que representa um corte nas verbas para Portugal terá o voto favorável dos deputados eleitos pela CDU. Mas continuamos à espera da resposta de PS, PSD e CDS ao desafio que lhes fizemos. Que clarifiquem agora, não é depois das eleições, clarifiquem agora qual vai ser a sua posição. Não é difícil ser bruxo. Ora, quem aprovou até hoje sucessivos quadros financeiros plurianuais que determinaram sucessivos cortes para o nosso país, percebemos que queiram esconder, agora antes das eleições, qual a posição que tencionam tomar. Mas que sirva de aviso e que sirva de alerta a todos os portugueses e particularmente àqueles que têm justamente nesta reserva de fundos comunitários uma importante fonte de investimento público em infraestruturas que tanta falta fazem em várias regiões do país. Uma fonte importante, não a desvalorizamos, mas uma fonte também que não chega para responder a todas as necessidades. Temo-lo dito, é necessário, o interior precisa que se mobilizem recursos. Investimento em infraestruturas, não só nas que não existem, mas naquelas que existem e com o tempo se vão degradando. Mas esse investimento tem de reclamar fundos comunitários, mas tem de partir também da mobilização de fundos nacionais. Desenganem-se aqueles que pensem que Portugal não gera recursos para o investimento público. Temo-lo dito, recebemos qualquer coisa neste momento, qualquer coisa como 10 milhões de euros por dia de fundos da Comunidade Europeia. Mas pagamos já hoje, em juros, para países
da União Europeia 20 milhões de euros por dia ou muito próximo disso. Entre 2014 e 2020, em 7 anos, o país receberá, se tudo correr bem, 25 mil milhões de euros da União Europeia, mas pagará no mesmo período só em juros 60 mil milhões a países da União Europeia. São contas da Comissão Europeia, não são contas da CDU. Temos-las por escrito, que nos deram numa resposta a uma pergunta escrita que lhes fizemos. Ora, isto mostra que o país gera recursos gerados pelo suor dos trabalhadores portugueses, mas que saem do país na hora em que cá deviam ficar para fazer face aos investimentos que nos fazem falta. E por isso temos dito, é necessário não apenas aproveitar bem tudo aquilo que se consiga mobilizar ao nível da União Europeia, e os deputados da CDU tudo farão, como sempre fizeram, para mobilizar todos os meios, recursos e possibilidades, mas há também que cuidar que a riqueza que já hoje criamos não saia do país, como hoje acontece, e que cá fique para o investimento naquilo que faz falta. Também aqui nos distinguimos de outros que aceitam as regras e as imposições da União Europeia que impedem o país, na hora de utilizar esses recursos e essa riqueza, de os dirigir para onde verdadeiramente fazem falta às populações. E só com o investimento, só com o aproveitamento das potencialidades que temos nesta região e no país, ao contrário do que às vezes alguns nos querem convencer, Portugal não é um país pobre. É um país que foi empobrecido pela política de sucessivos governos, mas os recursos estão lá, as riquezas estão lá, e estamos aqui numa região que é bem exemplo disso. E se bem aproveitados, podem dar um grande contributo para o nosso desenvolvimento, para a criação de riqueza, para a criação de emprego, para uma distribuição justa dessa riqueza, para o investimento nos serviços públicos que tanta falta fazem no interior do país. Agora não esperemos que venham agora aqueles que, na hora de encerrar serviços, em alguns casos, só não levaram os cemitérios porque é difícil levá-los daqui para fora, mas que levaram a escola, que levaram o centro de saúde, que levaram as freguesias, que levaram as estações dos correios, que levaram os centros de distribuição postal, que levaram tudo isso e que agora vêm fazer discursos a carpir mágoas por causa da situação em que está o interior. Não vai ser quem levou tudo isso e que agora faz esse discurso a carpir mágoas pela situação em que está o interior, não é desses que podemos esperar uma resposta diferente daquela que deram ao longo dos últimos anos. A solução é dar força àqueles que aqui, no plano local, regional, no plano nacional e também no Parlamento Europeu, mostraram que são diferentes dos que foram todos iguais. São diferentes na defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e do país. E esses são a CDU, são os eleitos da CDU, aos quais é importante dar mais força nestas eleições para garantir uma intervenção reforçada da CDU em prol da defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Asseguro-vos, levamos daqui apoios que são importantes para a batalha que estamos a travar e para os dias que temos até dia 26 ainda nesta batalha. Tem sido assim ao longo destes últimos meses, sobretudo um pouco por todo o país. Temos sentido uma força que se levanta para engrossar uma corrente de apoio a favor da CDU, mas que ninguém deixe de fazer nos dias que temos ainda até dia 26, de dar o seu contributo. E ninguém está dispensado de o fazer. Esta não é uma tarefa só para os candidatos, é uma tarefa para todos e para cada um dos que aqui estão. Que não fique nenhuma conversa por fazer, com mais um amigo, mais um conhecido ou desconhecido, porque não, um familiar, um vizinho, um camarada, quem quer que seja, sobre a importância do que está em causa nestas eleições e sobre a importância de dar mais força à CDU e, com isso, garantirmos outras e melhores condições para avançarmos. Porque avançar é preciso, temos dito, avançar na melhoria das condições de vida do povo, avançar na resposta a problemas do país que ainda não tiveram resposta ao longo dos últimos anos e, para avançar, temos dito também, e para que não hajam confusões, o voto acertado é no último quadrado que aparece no boletim, o quadrado da CDU. Bom trabalho, camaradas e amigos. Viva a CDU!